Olá, pessoal. Eu sou o Robson, sou coordenador e professor de física da turma ITA e vou resolver com vocês uma das questões do nosso simulado aberto ITA 2024. Essa questão 9, é uma questão de estática que exige bastante cuidado na hora da resolução. Vamos ver junto. A questão 9 fala assim: um cilindro maciço de raio R, comprimento L, comprimento transversal aqui, a lousa, e densidade uniforme ρ, encontra-se encostado em um degrau de altura h fixo ao solo, com h menor do que r. A gravidade vale g. Qual é o menor valor da força F que deve atuar sobre o cilindro para que ele comece a rolar por cima do degrau? Então, esse é um enunciado bastante curto, claro e direto ao ponto. Se você imagina que o cilindro começou a rolar por cima do degrau, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em torno de qual ponto que ele vai estar girando e depois o que acontece com o cilindro para aí sim a gente pensar no ponto de aplicação da força F. Então, se o cilindro começa a rolar por cima do degrau, a gente tem que perceber que o giro ele vai acontecer em torno deste ponto aqui, que é o ponto de contato com o degrau. O degrau está fixo. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. Assim que o cilindro começa a girar em torno de A, ele perde o contato com o solo. É por isso que, embora haja um solo aqui, eu nem representei força nenhuma na parte de baixo do cilindro. Não vai ter contato com o solo quando ele começar a girar ali em torno de A para subir o degrau. Agora vamos pensar em quais forças estão gerando torque para ajudar versus atrapalhar o giro em torno de A. Bem, você tem uma força de contato aqui aplicada no ponto A, mas essa força, obviamente, não gera torque em torno de A. Quem gera torque em torno de A é o peso. E se você analisar, o que o torque do peso faz é tentar devolver o cilindro para o contato com o solo. Então, o torque que o peso realiza, ele atrapalha o giro em torno de A. Claro, quem vai compensar o torque do peso e possibilitar a subida do degrau vai ser o torque realizado pela força F. Só que aqui que a gente tem que ter cuidado. A força F ela vai estar aplicada sobre algum ponto do cilindro, ela está aplicada no cilindro. Mas o enunciado pede o menor valor da força F. Ora, imaginando que o torque da força F é fixo, para que ela tenha o menor valor, o menor módulo, ela tem que ter o maior braço de alavanca possível na hora de gerar esse torque. Então, pensando em maximizar o braço de alavanca, vamos localizar a força F. Se eu quero a maior distância possível em relação ao meu polo de torques, o ponto A, ora, um bom ponto aqui é o ponto diametralmente oposto em relação a A. Então, a gente poderia prolongar esse pontilhado que eu já comecei, e aí nós ganharíamos esse outro pontinho aqui que não vai ter um nome, mas esse é um ponto que me ajuda a maximizar o braço de alavanca. A força F que vai ajudar no giro, vou colocar ela em azul aqui, então eu vou pensar em aplicá-la naquele ponto. E ela pode ter vários ângulos em relação a esse ponto. Mas o melhor ângulo, para que o módulo dela seja mínimo e, consequentemente, o enunciado seja satisfeito, o menor ângulo para a força F é um ângulo de 90 graus em relação a esse pontilhado aqui. Colocando desse jeito é que a gente vai ter a menor força F possível, como o enunciado mandou. Depois que você percebe isso, onde você coloca a força e que ângulo ela faz, fechou. Agora fica fácil. Vamos lá. Na iminência de subir, nós vamos dizer que o somatório dos torques em relação a A vai ser zero. A nossa vida aqui não é muito difícil porque nós temos dois torques que se opõem. Então, eu vou imediatamente igualar os módulos desses torques. Vamos pensar primeiro no torque realizado pela força F. Se aqui você tem R, aqui você tem R também. Então, o torque da força F é bem tranquilo. Vai ser o módulo de F vezes o braço de alavanca, que vale 2R. Agora nós temos o torque do peso. O torque do peso é o módulo do peso vezes o braço de alavanca dele. Se você reparar, é a medida X que eu coloquei aqui. Nós temos que calcular essa medida. Felizmente, é bem tranquilo calcular.
Repara nesse triângulo retângulo que apareceu aqui. Esse é um triângulo retângulo de hipotenusa R e catetos R menos H e X. A gente calcula X fazendo um teorema de Pitágoras. Então, bem, a prova é de física, você faz ali o teorema de Pitágoras, joga para lá, joga para cá. O teorema de Pitágoras vai te contar o seguinte: a medida x ela vai ser raiz de uma coisa que eu já vou colocar aqui numa forma levemente fatorada para ficar com a cara das alternativas. Essa é a distância x. Então, esse é o braço de alavanca do peso. Já vamos substituir aqui. E agora, para a gente calcular a força F, é só uma questão da gente falar quanto vale o peso. Para você calcular o peso, você vai ter que olhar para o volume do cilindro e utilizar o dado de densidade que o enunciado falou para você. Então, essa parte também é relativamente tranquila. Vamos colocar aqui. O peso do cilindro vai ser a massa do cilindro vezes a gravidade. A massa do cilindro é a densidade vezes o volume. Então, densidade, o enunciado nos disse que vale ρ. Volume do cilindro, área da base, vezes altura. Então, πr quadrado, vezes altura ou comprimento, que nesse caso o enunciado disse que é L. Então, até aqui temos a massa, multiplico pela gravidade, temos o peso. E agora é só uma questão da gente juntar tudo, isolando o F aqui. Então, nossa força F será ρ π r quadrado L G, que multiplica aquela raiz, que a gente divide por 2R, que era o braço de alavanca da força F. Prontinho. Em termos de conta, não dava muito trabalho, mas, claro, a cobrança, no final das contas, da questão é essa análise de onde você posiciona a força F e como. Muito bem, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.